A codependência é uma daquelas lutas silenciosas que afeta muita gente, sabe? Especialmente quem está em relacionamentos com dependentes químicos. Hoje, a gente vai mergulhar nesse tema para entender o que é, como reconhecer e, o mais importante, como começar o caminho da recuperação. Tudo baseado no que os especialistas falam. E para começar, eu quero fazer uma pergunta do psicólogo André Nunes, que, olha, vai direto ao ponto. Por quanto tempo mais você quer continuar a sofrer? Essa pergunta já mostra a urgência da gente entender o que é a codependência. Então vamos lá. Para começar, o que é de fato a codependência? Antes de sair procurando o sinal, é super importante a gente entender o que é essa luta emocional, que muitas vezes é invisível até para quem está vivendo ela. É fundamental entender que codependência não é uma falha de caráter, tá? É um padrão de comportamento que a gente aprende. A vida da pessoa, a identidade dela, o bem-estar, tudo passa a girar em torno de cuidar, controlar ou consertar o outro, o que é muito comum em relações com quem luta contra um vício. E o que acontece é que isso cria um vínculo muito poderoso e, infelizmente, bem destrutivo. É como diz essa frase da psicóloga Amélia Prado: a doença de um alimenta a doença do outro. Vira uma espécie de simbiose, onde os dois ficam presos nesse ciclo. E quando a gente coloca lado a lado, a diferença entre um relacionamento saudável e um codependente fica muito clara. Em uma relação saudável, existe apoio mútuo, cada um tem sua identidade. Já na codependência, o cuidado vem de um lado só. As identidades se misturam e os limites, bom, eles praticamente desaparecem. Certo. Mas como é que alguém pode reconhecer esses padrões na própria vida? Quais são os sinais que servem como um espelho para a gente poder se olhar e entender o que está acontecendo? Aqui estão alguns dos sinais mais clássicos que os especialistas apontam. Coisas como sentir uma responsabilidade enorme pelas emoções e atitudes do outro, ou ter aquela necessidade de controlar tudo e todos. Ter dificuldade em dizer não. São vários os sinais de alerta que funcionam quase como uma lista para a gente começar a ter mais consciência. E é bom lembrar, né? A pessoa não precisa marcar todos os itens dessa lista para estar vivendo um padrão codependente. Isso existe num espectro. Às vezes, só alguns desses comportamentos já causam um impacto bem grande na vida de alguém. Ok, identificar os sinais é o primeiro grande passo, mas a jornada de recuperação de verdade começa num ponto de virada fundamental: a decisão consciente de mudar. E aqui vem a ideia que talvez seja a mais libertadora de todas. A mudança não depende do outro mudar. Quebrar o ciclo da codependência começa com a decisão interna, pessoal, de mudar a si mesmo e as próprias reações. E essa decisão precisa virar ação. Primeiro, é reconhecer a situação como ela é, sem desculpas. Depois, é decidir de verdade que esse padrão não pode mais continuar. E por fim, é se comprometer a agir de um jeito novo. É um processo para quebrar velhos hábitos de pensar e agir, que é exatamente o foco de terapias como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Certo, a decisão foi tomada. Mas como é esse processo de recuperação na prática? Que tipo de ferramentas a gente precisa para construir uma base nova e mais saudável? Pensa nisso como um verdadeiro kit de ferramentas para a recuperação. Buscar apoio profissional, aprender a colocar limites, desenvolver o autocuidado, tudo isso é fundamental. E muitas dessas estratégias são a base da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que foca justamente em ajudar a gente a reestruturar esses pensamentos e comportamentos que sustentam a codependência. E no meio desse esforço todo, a psicóloga Tayana Broto destaca um ponto que é crucial: autocompaixão. Ser gentil consigo mesmo durante esse processo, que é super desafiador, com seus erros e acertos, isso não é fraqueza. Muito pelo contrário, é um requisito para conseguir se recuperar. Isso significa abandonar o que os especialistas chamam de saco cheio de culpa. É preciso entender que os erros do passado foram, muitas vezes, tentativas de acertar, só que com as ferramentas que se tinha na época. Agora é hora de soltar esse peso e olhar para frente. No final das contas, toda essa jornada de recuperação leva a uma mudança profunda de perspectiva. Uma mudança que está totalmente ligada ao poder do amor próprio. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo da recuperação. Viver com menos codependência não é um ato de egoísmo, mas sim de amor. Porque, ao focar na própria saúde, a pessoa cria o espaço necessário para que o outro também assuma a responsabilidade pela própria jornada dele. Então eu deixo aqui uma reflexão final que muda toda a ideia de cuidado. E se cuidar de si for, no fim das contas, o maior ato de amor por todo mundo que está envolvido.
Obrigado por acompanhar essa nossa conversa.